Presta atenção, depois que você conhece a Deus, você quer a santidade, você não vai para os mesmos lugares. Você não fala as mesmas palavras, você não usa as mesmas roupas. Meu Deus do céu, é muito óbvio isso. Você não assiste os mesmos programas. Você não vê mais as imagens de morais que você via. Depois que você conhece a Deus, você não sabe viver de outra maneira, é simples. Então você nunca conheceu a Deus. Se você é a mesma pessoa. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais esta oportunidade. Nós estamos desde as 7 da manhã, Senhor, no primeiro trabalho com os homens, abrindo este projeto Casa Firme, que faz parte, meu Pai, que está dentro do propósito de fé dos 52 dias, nesta 6ª semana, meu Deus, e nós agradecemos ao Senhor. Peço que o Senhor visite, Senhor, a cada jovem, a cada pai, a cada mãe, a cada líder, a cada obreiro, a cada membro do Ministério Mudança de Vida. E peço que cada um de nós possamos ser cheios e tomados pelo poder do Espírito. Meu Deus, que nada e nem ninguém seja mais importante do que o Senhor. Que o amor, que a paz, que a plenitude de Jesus Cristo tome os nossos corações. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo, meu Pai, a vida de cada jovem. E eu quero, meu Deus, quebrar e anular e cancelar todos os laços e armadilhas contra o nosso povo, os nossos jovens, meu Deus. Eu abençoo a vida deles. E eu declaro, meu Deus, nosso povo curado, o nosso povo salvo, o nosso povo livre, tomado, meu Deus, por um fogo, uma vontade, Senhor, uma fome pelo Senhor. Senhor, essa fome que cada um de nós precisa cultivar, precisa aumentar, meu Deus, a fome por Deus. E nós só temos fome pelo Senhor quando nós vivemos, conhecemos, praticamos o verdadeiro Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco, guia, Senhor, e conduza esta reunião, que não somente, meu Deus, esta reunião às 23, mas durante todo o projeto Casa Firme, e daqui a pouquinho, meu Deus, as 2 novamente, e por assim vai, fazendo, realizando, construindo, meu Deus, um trabalho abençoado, que muda vidas, que muda mentalidades, que altera pela glória e pela graça de Deus comportamentos e renova mentes aqui. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Nós falamos agora mesmo sobre a palavra Evangelho imutável. No sábado nós realizamos um trabalho voltado aos pais, ou melhor, aos filhos, e aos pais também, mas que tinha o intuito de uma cura, de uma libertação. Do entendimento que, através de Jesus Cristo, através de Cristo, do sangue, do sacrifício na cruz, pelo sangue de Jesus, nós somos unificados como filhos de Deus. E através desta paternidade celestial, eu posso conhecer a Deus e posso não mais tomar decisões em cima de feridas. Não mais viver em cima tomar decisões em cima de sentimentos.
de coisas que ainda escravizam a nossa vida. Tem muitas coisas que escravizam a nossa vida. Você precisa identificar. Porque às vezes, quando eu tenho dificuldade de falar com Deus, quando é cansativo orar, é cansativo vir para a igreja, é cansativo ler a Bíblia, pode ser que você está na carne. E o Senhor Jesus ainda diz, a carne é fraca, o que você precisa fazer? Fortalecer o seu espírito. Porque a carne sempre vai ser fraca, você não fortalece a carne, você fortalece o espírito. E quanto mais do Espírito de Deus, mais você é tomado por este poder, mais você tem fome. Então uma das coisas que você precisa entender, que o Evangelho, ele é imutável. Eu, o Senhor, não mudo. Jesus não muda. E não é porque que eu não quero mudar, que Jesus vai se adaptar no meu mundo. Não, eu preciso me adaptar ao mundo dele. Eu não consigo ser curado, livre, ser guiado pelo Espírito, usufruir do fruto do Espírito, ser tomado por esse dunamis, né, o dunamis de Deus, se eu não ser cheio do Espírito. Então, através de Jesus Cristo, você se fortalece e você consegue assumir essa posição tão poderosa, tão digna, tão forte de marcar uma geração. O Senhor nos deu liberdade, o Senhor nos deu autoridade, o Senhor disse, foi-me dado a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Jesus diz que nós faremos obras iguais ou maiores do que Ele, até maiores do que Ele. Então nós precisamos entender isso. Tem muitas coisas que me afastam de Deus. Mentiras me afastam de Deus. O pecado me afasta de Deus. Um evangelho distorcido me afasta de Deus. A Bíblia diz, admiro-me, Gálatas 1,6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo estava falando para os Gálatas, nossa, eu estou admirado como vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho. Quantos de nós está abandonando o Evangelho, a essência do Evangelho, a transformação, o arrependimento? Quantos estão procurando igrejas sem cruz? Não tem cruz, não tem sacrifício. Venha como está e fique como está. Você não precisa mudar, isso não existe, pessoal. Isso não existe. Essa igreja, o ministério, a essência dele é o evangelho, o arrependimento. É o confrontar, que nós confrontamos, e as pessoas não querem confrontamento. Porque assim, o mundo ele prega muito sobre isso. Olha, viva cada dia como se fosse o último. Você só tem uma vida, cara. Ei, você tá aprisionado a mentiras, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. E você vê, quanto mais disso, faça o que você quer, toma os remédios que você quiser, saia com quantas mulheres que você quiser, saia com quantos homens, veja quantos filmes, faça o que você quiser, o mundo desse hedonismo, né? Como os tempos de Noé, cada um fazia o que queria, buscava os seus próprios prazeres, né? Enquanto a arca estava sendo pronta, estava sendo construída do lado. Então Paulo estava dizendo, admire-me, como você esqueceu o verdadeiro evangelho, como você se perverteu, como diz aqui, no latim pervertere, que significa voltar completamente, inverter, que vem nesse sentido de distorcer e corromper.
E ainda, no grego antigo, fala em girar, voltar, torcer, inverter. Na etimologia ainda fala em distorcer, desviar, né? Desviar algo reto ou verdadeiro. No 7, que na realidade, e esse é um ponto que muitos precisam entender, às vezes você está ouvindo um evangelho que não é um evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Tem algumas pessoas que é por isso que quanto mais de Cristo, mais de Jesus nós temos, menos pessoas nós andamos. Recentemente, quando eu falava com uma pessoa sobre isso, eu falei, olha, presta atenção. Você está começando na fé agora, mas analisa algumas pessoas que ainda você está andando. Pessoas que fumam, eu vi as pessoas que mentem, as pessoas que são imorais, analisa, você ainda tem conversa com essas pessoas. Mas o ponto não é a conversa, entenda bem o que eu estou dizendo. O ponto é que você tem assunto ainda. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, discerne o espiritual e o carnal, mas aquele que é carnal não discerne as coisas espirituais. Então eu falei para essa pessoa, estas pessoas que você está conversando, eu não teria conversa, eu não teria assunto. Cumprimento, amo, abençoo, oro, mas você não tem assunto. Porque os seus assuntos são assuntos que agregam. Os nossos assuntos precisam ser assuntos que agregam, e é por isso que muitas pessoas não estão entendendo, porque ainda cometem muitas atitudes, ainda pessoas falam mentiras, palavrões, fazem brincadeiras imorais perto de você, porque não te vê como uma pessoa que impacta. Você não impacta, muito pelo contrário, você está sendo influenciado. Você não influencia. Eu lembro de uma vez que eu fui no salão, no cabeleireiro cortar, né, o meu cabelo, e ali começaram com um assunto ali e tal, e aí um deles falou um palavrão, e falou, opa, desculpa, bispo. Ele falou assim, desculpa, pastor, eles me chamam de pastor. Desculpa, pastor. Aí eles pararam com esse assunto e desligou a TV. Você precisa mesmo incomodar quando você chegar. Se você não incomoda ninguém, tem algo errado. Sim ou não, pessoal? Se as pessoas continuam vivendo do mesmo jeito, você não muda a tua linguagem, você é o tio do churrasco, né? O cara da galera, ninguém vê, a tua família não te vê como espiritual, a sua esposa não te vê como espiritual, você não tem atitudes espirituais, você não é exemplo para ninguém, você não tem resultado, você corre, roda e cai sempre no mesmo lugar. Vive sendo conduzido por sentimentos, vontades, porque você tem mais do mundo do que de Deus. As suas palavras são palavras pesadas, você é uma pessoa que não tem temor algum em tocar em lideranças. Fala de liderança, esconde e vive com a cara. Eu pareço espiritual, mas não sou. Porque você aprendeu a viver assim. Mas esse não é um evangelho. E para essas pessoas, o próprio Paulo, você vai para o inferno. Não adianta estar na igreja. O Senhor diz que os mornos, o morno, aquele que ouve a verdade, mas relativiza e não obedece, não cumpre, são aqueles que são vomitados. E não é uma palavra de confrontamento, eu não sou teu problema. Tem pessoas que enxergam isso, olha, essa palavra, essa igreja, esse pastor, não, eu não sou teu problema. As pessoas olham que acham que tal pessoa é seu problema. Não, ninguém é seu problema. Você é o seu problema. E sempre foi. Vive uma mentira e está mais preocupado em parecer do que ser. Vive numa mentira. Continua na sua mentira. Você vai acabar do mesmo jeito que você começou. Paulo diz isso. Paulo fala sobre isso. Tem pessoas que vivem assim.
Pessoas que ouvem a palavra, mas não ouvem nada. Porque estão aqui mais por causa de pessoas, mas nunca se relacionaram com Deus. Paulo diz, cadê aqui, ó? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo? Eu acho interessante uma coisa. Tem pessoas que acreditam que não precisam fazer algumas coisas, porque olham para um pastor, olham para o obreiro e acham que ele que deve fazer. Porque a posição espiritual dele é mais alta. Não, não é mais alta. É a ministerial. A espiritual é a mesma. O mesmo Deus que opera num pastor, opera num membro. Sim ou não, pessoal? Então tem pessoas que acreditam que eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque o problema é aquela pessoa que já está numa posição auto-espiritual e pessoas dependem dela. Isso sim. Não querem muito ser mestres, porque serão cobrados com mais rigor, você diz na Bíblia. Mas a santidade é para todos. Santidade é o Senhor. E não adianta viver uma vida ímpia com Bíblia debaixo do braço. E aqui Paulo diz isso, que na realidade não é o evangelho que ocorre com algumas pessoas que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. As pessoas não querem mudar, presta atenção, depois que você conhece a Deus, você quer a santidade, você não vai para os mesmos lugares, você não fala as mesmas palavras, você não usa as mesmas roupas, meu Deus do céu, é muito óbvio isso. Você não assiste os mesmos programas, você não vê mais as imagens de morais que você via. Depois que você conhece a Deus, você não sabe viver de outra maneira, é simples. Então você nunca conheceu a Deus. Se você é a mesma pessoa. Tem pessoas que acham que resolve tudo na arca. Tem pessoas que acham que resolvem tudo na arca, tudo dá para resolver com dízimo. Tudo que pode resolver com oferta, não, isso você resolve só o financeiro. E olha lá. Porque o povo de Ageu tentava isso, sim ou não, pessoal? Tentava isso, mas não dava certo. Porque plantavam muito, mas colhiam pouco. E no final, o que Deus diz? A casa é tempo. Né? Vocês dizem, a casa é tempo de vocês morarem, né? Em casa de fino acabamento, enquanto o meu templo continua destruído. A casa é tempo? Não é tempo. É tempo e na realidade passou de tempo. Já passou da hora isso. De você acordar, conhecer a Deus e parar de viver essa mentira, esse fingimento que muitos vivem. Bispo, que palavra é essa? É a palavra aqui, está aqui. Ó. Só estou atualizando em 2025. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo falava através do Espírito Santo. E ele diz que o evangelho dele não é por homens, é pelo Espírito. Então você pode conhecer da palavra, mas a revelação da palavra só vem através do Espírito. E aquele que foi tomado por luz, aquele que provou do céu e aquele que virou obra do Espírito Santo, isso diz em Hebreus 6, não podem fingir que nunca ouviram, nunca viram, nunca viveram, como a Bíblia diz, lavaram as mãos. Se você viver dessa maneira, lavando as suas mãos, sabe o que está acontecendo? Muitos estão crucificando a Cristo de novo. Eu vou ler essa passagem daqui a pouco. Ainda não, daqui a pouco. Mas a Bíblia diz aqui, ó. Quando você muda, você precisa se afastar de pessoas que estão te pervertendo, que estão te perturbando. Está aqui, ó, perturbando, querendo te perverter o evangelho, te relativizando. Quantas pessoas que estão indo para o caminho da hipergraça? Quantas pessoas estão indo para igrejas que falam que não, o dízimo só era no tempo da lei? Quantas pessoas que estão pregando que se você se suicidar,
pega uma teologia barata e falando que o que o Sansão fez não tem problema. Você não pode tirar algo que não é seu. Então, assim, é tanta loucura que a gente está ouvindo. É tanta loucura que cai aqui, que cai aqui, pessoal, em 2 Timóteo 4. Vou ler para você aqui, ó. Não sei como dizer isso de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda, o próprio Cristo é o seu juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino, portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafie, advirta, insista com seus ouvintes, não desista, use linguagem compreensível. Agora que vem. Você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. As pessoas estão procurando mensagens cativantes, oh meu lindo, sonha. Tudo que você sonhar, você vai viver. Meu Deus do céu. Você não sonha que um leão está comendo você. Não sonha que você está levando tiro e está sendo queimado. Meu Deus do céu, você vê, olha a loucura. Não tem mais arrependimento. Não tem mais cruz aqui não. Quanto mais amor, porque só tem, não fala mais de arrependimento, não tem transformação. Não tem mais renúncia. Não tem mais sacrifício. Eu lembro de um influenciador ter falado, olha, mesmo se falasse todas as palavras, todos os versículos para mim, que eu estava cometendo um erro, eu acredito que eu estou salvo, porque o meu coração diz isso. Mas o nosso coração é enganoso. E quem pode entender? Quem pode compreender essa doença? Quem pode curá-lo? O Senhor diz isso. Sim ou não, pessoal? Então isso que está acontecendo, ó. As pessoas estão se alimentando com alimento espiritual estragado. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento, tá uma igreja. Você pode correr, gente, pode correr. Eu não estou criticando, mas eu estou criticando mesmo assim, né? Mas não estou colocando assim, um ponto crucial. Mas analisa pregadores que sobem no altar sem Bíblia. Você precisa sempre, eu levo aqui, ó, tablet, mas eu sempre subo com uma Bíblia, eu sempre estou com uma Bíblia, a palavra de Deus tem que estar junto. Não dá para substituir. Só é por celular, entende o que eu estou falando? Vamos ser religioso, bispo, a tecnologia, eu vejo no iBíblia aqui. Não é isso não, você pode ver mensagem, ouvindo a Bíblia, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas a palavra de Deus é insubstituível. Você precisa ter toque, você precisa pegar no papel. Por muito tempo os judeus passavam mel nas palavras e faziam as crianças comerem para mostrar que a palavra é doce como mel. Para nunca perder o toque da palavra da Bíblia. E precisa ter isso. Tem muitas coisas que se perderam e não pode mais. Não, a gente não pode viver assim. Então a Bíblia diz, ó, mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade. Quem é verdade, gente? É verdade. As pessoas estão virando as costas para a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. A palavra, a mensagem. Estão virando as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Porque Paulo está dizendo, não é um evangelho diferente, é outro evangelho. E, ou seja, não existe outro evangelho. E a palavra está dizendo aqui, ó, não existe, na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perguntando, porque não é evangelho, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus?
a aprovação dos homens ou de Deus, ou estou tentando agradar os homens, se ainda eu estivesse procurando agradar os homens, agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. A Bíblia ainda diz, aqui, no livro de Hebreus 6, coloca no livro de Hebreus 6, por gentileza, na mensagem. Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. As verdades fundamentais estão estabelecidas. Virar as costas para a salvação da autoajuda e se voltar para Deus com toda a confiança. Instruções batismais, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, castigo eterno. Se Deus nos ajudar, permaneceremos fiéis a tudo isso. Certo, pessoal? Mas isso não é tudo. O senhor está falando assim, tem o básico, eu vou te passar as coisas básicas que você precisa entender, mas agora tem outro ponto. Continuemos. Os que viram a luz, provaram o sabor dos céus, foram parte da obra do Espírito Santo, experimentaram pessoalmente a absoluta bondade da palavra de Deus e os poderes que se manifestaram em nós, e ainda assim, com desprezo, viraram as costas para tudo isso e lavaram as mãos. Bem, eles não podem começar tudo de novo como se nada tivesse acontecido. Você conheceu o Evangelho, você provou dos céus, você viu a luz, você fez parte da obra do Espírito Santo, você experimentou pessoalmente a absoluta bondade de Deus, você viu a manifestação dos poderes em nós, na sua vida, na sua casa, na sua família. Ainda assim você viu tudo isso com desprezo, viraram as costas para tudo isso e lavaram as mãos e preferiram o pecado. Sabe o que aconteceu? Vou te falar. É impossível, olha aqui, é impossível, porque crucificaram Jesus outra vez. Muitos estão crucificando Jesus outra vez. Cuspiram em Jesus. Não sou eu que estou dizendo, pega a sua Bíblia e você mesmo leia, está aqui. É impossível porque crucificaram Jesus outra vez. Eles o repudiaram em público, como se nada tivesse acontecido. Eles repudiaram em público. Bem, eles repudiaram em público. A terra ressecada que recebe a chuva produz uma colheita farta. Presta atenção. A terra, que terra é essa? O senhor já falou de parábolas da figueira, lembra a palavra da figueira que estava na vinha? Que o dono da terra falou para o agricultor ali, falou, olha, corta. Ele falou assim, não. Ele falou, não, já faz 3 anos que não dá fruto essa árvore. Melhor cortar porque ela está inutilizando a terra. O que o agricultor disse? Não, pera aí um pouquinho. Né? Quase um intercessor, né? Tentando salvar a figueira que não dá fruto. Deixa eu cavar em volta, adubar e tentar mais um ano. Então eu vejo assim, nós temos a terra do nosso coração. A palavra de Deus chega como um adubo.
para nutrir a terra, para dar mais vida, para fazer você gerar mais frutos. A água que desce, aquele que manda, olha aqui, ó, o lavrador, ó, pois o lavrador que cultiva tem a aprovação de Deus. Ou seja, a terra ressecada, ela recebe chuva e produz uma colheita farta, porque vem do Espírito, de Deus. Não tem nada nessa terra, presta atenção, pessoal. Não tem nada nessa terra. A terra ela não está danificada por ervas daninhas, a terra não está inutilizada por pragas, por muitas vezes por cupins, por espinheiros. Mas a Bíblia diz, ó, mas se produz ervas daninhas e espinhos, o mais provável é que ela seja amaldiçoada. Peraí, você recebe o adubo, você tem uma boa terra, você recebe água, você tem todas as oportunidades, mas mesmo assim o seu coração está produzindo ervas daninhas. Sabe o que quer dizer ervas daninhas? Na Bíblia, está falando de algo venenoso. Tem gente que anda venenoso, tem gente que anda tóxico. Seu coração está tóxico, venenoso, amargurado. Ou espinhos, que fala de sofrimento. Então tem terras que estão assim, o que acontece? O mais provável é que ela seja amaldiçoada, ou seja, uma terra amaldiçoada que não está gerando frutos. Campos assim são queimados, não produzem colheitas. Os campos assim são queimados e não produzem colheitas. Amigos, estou certo de que isso não acontecerá com vocês. Tenho os melhores pensamentos a respeito de vocês, pensamentos sobre a salvação. Deus não perde nada. Deus conhece perfeitamente o amor que vocês demonstram quando ajudaram alguns cristãos em necessidade. Algo que continuam a praticar. Agora, quero que cada um de vocês tenha o mesmo interesse por uma esperança saudável e a mantenham até o fim. Não voltem atrás. Sejam como aqueles que nunca perderam a fé. Eu gosto muito dessa frase, como eu falei no culto das 19h30. Sejam como aqueles que nunca perderam a sua fé, presta atenção, sejam como aqueles que nunca perderam a sua fé e receberam tudo que foi prometido a eles. Bispo, mas eu não recebi tudo. Mas quando Deus é o seu tudo, você já recebeu tudo. Sejam como aqueles que não têm... se Cristo levasse você hoje, você já cumpriu o seu propósito. Seja como aquele que nunca perderam a sua fé, nem por problemas, nem por necessidades, ou por situações, ou por moralidade. Você nunca perdeu, você sempre manteve a sua fé, a sua esperança no Senhor. E receberam tudo o que foi prometido a eles. Nós já recebemos tudo. Bispo, mas não recebemos. Esquece as coisas materiais, busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, é o reino dos céus, é o seu tudo. Jesus é o seu tudo, você já recebeu tudo. Agora as demais coisas vão ser acrescentadas no momento certo, Eclesiastes 3, no momento certo. Há um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de colher, um tempo de plantar. Tudo. É um tempo certo. Então você já recebeu tudo, seja como aqueles que nunca perderam a sua fé, nós precisamos viver assim. Você precisa viver assim como aqueles que nunca perderam a sua fé. Nunca perderam a sua fé. Quando Deus fez aquela promessa a Abraão, ele a endossou, pondo a própria reputação em jogo. Ele disse, prometo que o abençoarei com tudo que tenho. Bênção. Abraão se agarrou a isso e recebeu tudo o que lhe foi prometido. Quando alguém faz uma promessa, oferece uma garantia, apelando para alguma autoridade acima dele. É uma garantia. Você vai falar, não, eu prometo, não, por Deus, eu prometo. Você está pegando uma garantia, uma autoridade. Olha, eu estou dando uma palavra aqui, ó. Assim, se houver alguma dúvida a respeito da promessa, a autoridade entra em ação, decidindo qualquer questionamento. Deus, como garantia de suas promessas, deu a sua palavra, uma garantia sólida como rocha.
Deus não pode quebrar sua palavra. Deus não pode quebrar sua própria palavra. Deus não pode quebrar a sua própria palavra. Então quer dizer o quê? E como sua palavra não pode mudar, sua promessa é também imutável. Então tudo que nos foi prometido, e nós estamos num ano do vinho novo, nós estamos no ano do vinho novo, nós estamos num propósito de fé dos 52 dias, que fala de uma restauração, num tempo abreviado. Nós estamos num tempo que Deus fala que o tempo será abreviado, então esse vinho novo vem de uma maturação. Deus está encurtando o tempo. Um vinho daquele era 20, 30 anos para chegar nesse ponto. Mas para nós recebermos isso, nós precisamos ser odres novos. Porque a palavra do Senhor é como uma rocha, sólida como uma rocha. E o Senhor é imutável. Isso, inclusive, é um dos atributos de Deus. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Deus onipotente, onisciente, onipresente. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o mesmo em Gênesis e Apocalipse. Ele não muda, ele é o mesmo. Por que ele mudaria para você? Por que ele não cumpriria a promessa na sua vida? Mas ele fez uma promessa a Abraão. Mas condicionado também aquilo que Abraão iria fazer. E uma das coisas, a primeira ordem que ele deu: sai da tua terra, no meio da tua parentela e da casa dos seus pais, que eu vou lhe mostrarei o caminho, o lugar aonde você deve ir. Então tem coisas que nós precisamos sair desse lugar, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, territorialmente. Nós não podemos mais estar num lugar que não é para nós. Não cabe mais com o tamanho da promessa que Deus te liberou. Se Deus ele te entrega tudo, sabendo que você não deu tudo, Ele estará validando as poucas coisas que você deu. E vai estar te mostrando que vale a pena viver uma vida relativizando, uma vida sempre pela metade. Sabe? Sempre negando a metade. O crente meia boca. Faz tudo meia boca. Eu nunca fiz na inteira. Então, vive fazendo as coisas pela metade. Deus não vai te entregar. Pessoas que estão desgastadas, muito tempo na igreja, mas nunca viveu tudo. Porque nunca deu tudo. Trata Deus até como um estado de espírito, só quer sentir bem. Só quer sentir bem. Chega aqui, eu bati o protocolo, estou bem, não preciso mais fazer nada. Né? Então nunca vive o que ele disse em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nunca chega na abundância. E nunca chega na vida, porque ainda está sobrevivendo, gota a gota, porque nunca deu tudo. E não adianta, isso não é o evangelho que nós estamos pregando, que Paulo pregava, que a Bíblia ensina, que o Ministério Mudança de Vida te instrui. É um evangelho da integridade, da retidão, da verdade. Não dá para viver uma vida mentirosa. Para Deus, 99 é 0. Bispo, mas eu entreguei... Não, para Deus é tudo. Deus quer tudo de você. O seu coração, Ele quer 100% de você. E se nós não entregarmos tudo, nós nunca viveremos tudo. Deus quer tudo de nós. Dê tudo a Deus. Dê tudo a Deus. Ainda aqui no livro, ainda aqui em Mateus 7, 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem muita gente que só fala isso. Senhor, 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 Senhor.
E só isso. Por quê? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. O que quer dizer isso, pessoal? Repita comigo. Fé sem obras é morta. É isso que quer dizer. Quem fala isso? Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Quer dizer o quê? Quer dizer que não adianta eu falar que eu tenho fé, mas eu não pratico essa fé. Eu não me movimento, eu não cumpro a vontade de Deus, eu não pratico com todo o meu coração. É uma fé ligada a atitudes. Raabe era uma prostituta. Raabe estava em Jericó, era inimiga do povo de Deus. Olha a mudança na vida de Raabe. E no momento que ela viu aquela situação, ela reconheceu o poder de Deus na vida dos israelitas, ela escondeu os espias, e ela fez aquele acordo, que quando eles entrassem, ela e a família dela seria salva se tivesse aquele cordão vermelho na porta. Então, eles saíram, foram embora, e no momento da invasão, ela e toda a família foi salva por aquela atitude, e mais, ela teve a honra de entrar na genealogia de Jesus. Um dia, vai ser a pessoa mais suja, a pessoa mais afastada, as pessoas têm preconceito por você. Uma atitude que você tem, você se salva, você salva a sua casa, você salva a sua família, e você entra na genealogia de Jesus. Isso, através, como esse cordão vermelho falando, é através do sangue de Jesus, daquela atitude que ela teve. Isso é muito forte. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, não vai ter dúvida. Aqueles que falam, bispo, mas eu fiz, aconteceu, eu fiz tudo, eu preguei, expulsei demônios, eu realizei milagres, eu dei cambalhota, helicóptero, eu fiz tudo. O Senhor está dizendo aqui, ó. Então eu direi para você claramente, nunca os conheci. O Senhor não está falando que conheceu um dia, depois desconheceu. Não, Ele está falando que nunca os conhecia. O Senhor está falando de conhecimento, e conhecimento vem de intimidade. Intimidade é uma relação, é como a relação de um homem e uma mulher. O Senhor está falando de algo íntimo. Ele nunca o conheceu, Ele nunca falou. Você nunca foi um só com Jesus. Eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. É uma decisão que nós precisamos tomar hoje. Conhecer o verdadeiro Evangelho. Voltar ao lugar que muitos caíram. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao verdadeiro Evangelho. Não pode mais viver assim. Essa mornidão, esse cansaço. Não, você precisa voltar onde um dia você já esteve. O maior tesouro precisa ser a sua salvação. Deus, Ele quer te salvar antes de te abençoar. Se coloque de pé, por gentileza.
Eu acredito que palavras assim são aquelas palavras que despertam, que exortam, que chacoalham. Nós precisamos de palavras assim. Palavras que mexem com o nosso espírito, que confrontam as nossas atitudes. É assim que você tem que viver. Você precisa entender que eu não posso mais viver uma vida relativizando, vivendo um evangelho mentiroso, uma religião. Chega de viver assim. Conheça Deus. Conheçam o Senhor. Deus te ama. Ele quer cuidar de você. Ele quer salvar você. Ele quer cuidar de você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe qual é a comida que você deve comer, qual é a bebida que você deve beber, qual o lugar que você deve estar. Ele sabe onde é a sua casa. Ele sabe onde é a sua família. Esteja junto com a sua família. Ele preparou, Ele tem planos grandiosos. Jeremias 29:11, pois eu bem sei os pensamentos que tenho para você, pensamentos de bem, de paz, coisas grandes, para que te dê o fruto, o futuro que você espera. Esse é um dos versículos que a bispa fala bastante desse versículo. Sempre ela escreve, nas dedicatórias. Porque é assim que a gente tem que viver. Sabendo o que Deus espera de mim, o que Ele tem para mim. Aqueles que nunca perderam a sua fé e vivem como já receberam tudo de Deus, porque você já recebeu. E caso você não recebeu, receba. O tudo de Deus é Deus. Já parou para pensar nisso? O tudo de Deus é Deus. Deus enviou seu Filho para você, por você. Jesus foi o maior sacrifício. E Ele veio para nos redimir com o Pai. E você precisa dar o seu coração, porque Jesus é o coração. E ninguém vai ao Pai sem passar pelo Filho. Você não vai ter tudo de Deus se você não se alinhar com o Filho. E o Filho é coração. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por essa palavra. Eu peço que o Senhor visite a cada coração, a cada jovem, a cada membro do Ministério Mudança de Vida. Que o nosso povo venha a ser cheio e tomado pelo poder do Espírito. Que essa verdade, com esse amor, meu Deus, tome os corações. Que você venha a ser preenchido por Deus, tomado por Deus. Que Deus venha protegê-lo, guardá-lo, separá-lo, levantá-lo, curá-lo, prosperá-lo. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro vida, eu declaro poder, eu declaro restauração. Que aonde você tocar, eu declaro prosperidade. Eu declaro que hoje você viva uma renovação, uma verdade. Que você viva essa verdade, seja tomado pela verdade que vem de Deus. A verdade de Cristo. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Eu consagro os seus propósitos dos 52 dias. Eu declaro os seus propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados. Eu abençoo e consagro a tua vida. Eu declaro um novo tempo, crescimento e abundância. Crescimento e abundância. Eu abençoo. Eu declaro o início de um novo tempo na sua vida. Eu declaro o início de um novo tempo na sua vida. Um tempo de restauração, um tempo de abundância, um tempo de paz, um tempo de cura, um tempo de proteção,
um alinhamento com Deus, uma intimidade com o Espírito. Você conhecendo o Senhor de maneira íntima e pessoal, profunda e sincera. Eu abençoo toda a sua casa, toda a sua família. Declaro que este será um propósito de restauração na sua casa, restauração no seu financeiro, restauração na sua saúde, restauração no seu casamento, restauração emocional. Eu abençoo a sua vida. Eu concordo, meu Pai, com cada oração que foi realizada, desde o início até aquelas que serão realizadas até o final, às 7 horas de quinta-feira, meu Deus. Eu consagro, meu Pai, esses primeiros minutos, já os primeiros minutos, meu Deus, desta quinta-feira, eu declaro, meu Pai, uma quinta-feira de vitórias, uma quinta-feira de crescimento, de respostas e definições. Uma quinta-feira, Senhor, que poderemos ver e testemunhar pessoas vivendo o seu milagre. Meu Deus, vivendo, meu Deus, o extraordinário de Deus na vida delas. Eu creio, Senhor. Eu agradeço, eu tomo posse e abençoo a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.